Segundo Reis 17, verso 24 em diante. E o rei da Assíria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Ramate, e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles. Pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportastes e fizestes habitar na cidade de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra, pelo que ele mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, que ele vá e habite lá, e lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Agora vá, por favor, para Hebreus 12, verso 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, não desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há, a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, os pais da terra, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, o Pai Celestial, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela, pela correção. Amém. Irmãos, existem muitas formas de buscar e de entender a divindade. A humanidade, ao longo do que a história tem registrado, mostra que todas as culturas, em todos os lugares, em todos os tempos, teve a sua forma peculiar, diferente, inigualável de outras, de buscar a Deus. Cada um entendeu Deus de um jeito, cada grupo entendeu Deus de um jeito. Algumas religiões são missionárias, têm como princípio levar o conhecimento da sua fé aos outros e convencê-los e convertê-los. Outras não são missionárias, esperam que as pessoas queiram aderir ou não. O fato é que nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós cremos. Dentre tantas religiões, e hoje, 2024, existem mais de 4.900 religiões conhecidas no mundo. O cristianismo é multidividido. O cristianismo não é uno, existem muitas formas de entender aquilo que Jesus ensinou. E de alguma forma nós nos encontramos em alguma delas. O grande problema é que nos dias de hoje nós temos um fluxo muito grande de informações. Nós temos uma riqueza muito grande de pessoas dando as suas ideias, falando daquilo que acreditam, daquilo que imaginam. E alguém, um filósofo até disse que a marca
do progresso a que chegamos é que o progresso deu voz aos idiotas. Qualquer idiota hoje filma e coloca nas redes e as suas ideias estão aí sendo propagadas. No meio disso, a gente às vezes se perde. E não é incomum, pelo contrário, é até bastante frequente que a gente encontre pessoas que se desviam da sua fé porque começam a ouvir ensinamentos aqui, ali e acolá. Na era da televisão, nós começamos a ver os pregadores televisivos. Então, Rex Humbard, Jim Swaggart e outros tantos vieram para a televisão e fizeram da sua fé uma espécie de multinacional, que começou a ter adeptos em todos os lugares do mundo, hoje muito mais com a internet. Além das pessoas de boa fé que estão interpretando as escrituras e querem transmitir e compartilhar o que acreditam, nós temos aquelas que estão azedas de amarguras, que estão com raiva, que estão querendo atrapalhar, se vingar, criar confusão e que vêm. E que poluem a mente das pessoas. Eu acho que todos os grupos têm sofrido baixas dos seus membros, do seu corpo de membros, com aqueles que começam ouvindo um pregador aqui, um pregador ali, ou que começam a visitar uma igreja aqui, uma igreja ali, e de repente se perdem, não sabem no que creem. Nós precisamos entender a diferença da nossa fé em relação a outras tantas. E eu poderia ficar aqui um mês inteiro para falar a diferença da nossa fé para outras fés cristãs que não são como a nossa, mas que são derivadas do mesmo evangelho. Mas vamos dizer pouco, como eu disse na quarta-feira. Nós cremos num Deus pessoal e intimista. Nós cremos num Deus que se fez pessoa, num Deus que encarnou, que ganhou um status de sujeito natural, que entrou no mundo como filho de uma mulher e como filho de um homem e filho de Deus, é Jesus. Jesus tem perfeitamente a natureza humana e essa é a nossa fé, porque ele é filho de Maria, nasce de Maria, das entranhas de Maria ele sai. Mas ele é também filho do Deus Altíssimo, porque sobre ela, segundo a palavra do anjo que a visitou, desceu o poder do Altíssimo, e ela gerou o Filho de Deus. Mas ela também tem um marido em carne que adota Jesus, e Jesus passa a ter um pai adotivo que ele ama, respeita e que aprende o seu ofício de carpinteiro. Então nós cremos num Jesus Ben Yosef, num Jesus filho de José. Um Jesus homem que com 30 anos de idade vai ao Rio Jordão, tem um encontro com seu primo que já é um pregador levantado por Deus no espírito de Elias, João Batista, e ele é batizado e sobre ele vem o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba e uma voz diz: esse é o meu filho amado em quem eu me alegro. E a partir dali Jesus começa o seu ministério de pregador. E ele vai dizer: eu vim para isso, para dar testemunho da verdade, para que todo aquele que é da verdade me ouça e venha até mim. E quando ele vai à cruz com 33 anos, ele toma sobre si os nossos pecados, e no momento que ele rende o seu espírito, depois da tortura, da traição, ele diz: está consumada a obra que tu me destes a fazer. Ele rende o seu espírito, ele fica 3 dias, e no terceiro dia ele ressuscita, e nesse momento ele é o Cristo de Deus. Ele deixa de ser Jesus, o filho de José, Ben Yosef, para ser Jesus o Cristo, aquele que recebeu de Deus a autoridade. Por isso, Mateus vai escrever no seu último capítulo, que Jesus disse: me foi dado todo o poder no céu e na terra. Então nós cremos num Deus que é pessoal, diferente dos nossos irmãos espíritas. Os nossos irmãos espíritas, e eu gosto tanto deles, eu aprecio tanto estudar as coisas bonitas que eles têm, mas eles acreditam que Jesus é um Cristo de um universo, de um tempo. Que como Jesus existem muitos outros Cristos governando muitos outros universos. Que ele é o Cristo para nós. E que ele é um espírito evoluído. Só isso. Mas que ele não é o Filho de Deus. Diferente de outros que creem em Jesus como o Filho de Deus, mas não como Deus, como os nossos irmãos que também são queridos e preciosos, os testemunhos de Jeová,
que acreditam que Jesus, sim, Jesus é um dos filhos de Deus, mas não é o Filho de Deus. Que ele não é Deus, ele não compartilha da natureza divina. Também os nossos irmãos islamitas, muçulmanos, acreditam em Abraão, são descendentes de Abraão, acreditam em Jesus como mais um profeta, não como filho de Deus. Jesus é mais um profeta, porém ele é menor do que Mohammed, o profeta de Alá. Então nós temos hoje tantas pessoas, tantas religiões, que nos dão propostas de fé, de credo, e se nós não nos ativermos aquilo que nós cremos, se nós não simplificarmos a nossa fé, nós vamos nos perder. Então nós temos um Deus em Cristo Jesus, é nisso que nós cremos, é assim que interpretamos a Bíblia. Jesus é o Filho de Deus e é Deus. Ele perdoa os pecados porque ele tomou sobre si os nossos pecados quando ele foi à cruz. Ele tomou os pecados de todos nós e ele morre pelos nossos pecados, e quando ele ressuscita, ele nos dá a possibilidade de começarmos uma vida nova. E é por isso que nós nos batizamos no tanque batismal, descemos as águas do batismo e deixamos lá a vida antiga, morremos com Cristo. E quando somos tirados da água pelo pastor, nós estamos simbolizando que também em Cristo, pela fé, nós estamos ressuscitando. Então nós cremos num Deus em Cristo, um Deus pessoal, mas cremos que Ele nos adota como filhos. Então nós temos uma relação intimista, nós temos uma relação íntima, nós clamamos, o nosso espírito, como diz Paulo, o nosso espírito clama dizendo: Abba, Pai. Não é um Deus distante, não é um Deus que controla o universo e que não tem tempo para mim. Não é um Deus que tem questões tão importantes para resolver que não possa parar e olhar para as minhas questões simples. Não, Ele olha. Ele é um Deus que se aproxima de mim como Pai, que tem tempo para mim. Essa é a minha fé. Eu não posso ficar ouvindo aqui, ouvindo ali. Eu não posso beber de muitas fontes. Eu não posso a cada dia do mês comer numa casa diferente, eu não posso a cada dia da semana dormir numa cama diferente, de uma casa diferente. Eu tenho que todos os dias voltar para minha casa, eu tenho que trazer recursos para minha casa, eu tenho que comer da minha casa, eu tenho que beber água da minha fonte, da minha cisterna, eu tenho que dormir na minha cama, eu tenho que preservar a minha casa. Não importa se a minha casa é simples, se é pobre, se é média, se é rica, a minha casa é a minha casa, eu devo lutar por ela, preservar e amá-la. A minha fé é a minha casa. É interessante quando a gente estuda o livro do Gênesis, quando a gente estuda como Deus entregou o jardim do Éden para Adão e Eva, e disse a eles: de tudo vocês podem comer livremente, podem fazer o que quiser, apenas da árvore que está no centro do jardim vocês não podem comer e nem tocar dela. Mas um dia uma outra voz falou naquele jardim. A serpente chama a mulher e diz: ei, vem cá, vem cá. Não é assim que Deus disse? De todos os frutos do jardim comerás livremente? E ela disse: não, o Senhor disse que podemos comer de todas menos dessa. E aquela serpente disse: claro que podem comer. Colocou em dúvida a palavra de Deus. Irmãos, nós não podemos colocar em dúvida aquilo que nós temos aprendido, nós não podemos colocar em dúvida a autoridade da nossa igreja, nós não podemos colocar em dúvida a beleza do evangelho que aprendemos aqui na nossa casa. Nós não podemos ficar escutando aqui e ali, porque nós vamos nos perder. Precisamos simplificar a nossa fé. E esse Deus que se humaniza, esse Deus que sofreu as nossas dores e por isso pode condoer-se de nós, esse Deus que é íntimo e que ouve a nossa oração. Eu não sei se você tem o hábito de orar, mas eu tenho. Eu gosto de levantar na madrugada e orar. E eu creio que Ele está ali comigo me respondendo. Eu lembro de uma paciente que eu tive, que também era evangélica, e a gente conversava, e eu disse: por que você crê? Ela disse: porque me consola, porque me conforta. Não importa qual é a luta que eu estou passando, quando eu dobro os meus joelhos, quando eu estou cantando os louvores ao meu Deus na intimidade da minha madrugada, eu sei que o meu Pai está me acolhendo, o meu Pai está me ouvindo. É a nossa relação com o nosso Deus.
Não interessa se existem outras tantas filosofias que propõem outras tantas coisas, essa é a nossa fé. Então eu vou ajoelhar, eu vou orar, eu vou ser consolado, eu vou ter direção, eu vou ser abençoado, e eu vou ser mais do que vencedor por aquele que venceu por mim, Cristo Jesus, meu Senhor. Mas nós temos que entender que esse Deus nos adotou como filhos. E o escritor de Hebreus vai dizer assim: se nós, enquanto filhos humanos, tivemos os nossos pais que nos corrigiam, como bem lhes parecia, e toda correção no momento em que ela acontece, ela não é prazerosa, mas depois o fruto que ela produz é bom, a correção produz um fruto bom, mas enquanto a gente está sendo corrigido, parece ser ruim. O escritor diz: que pai há que amando o seu filho não corrige o seu filho? Que pai há que amando o seu filho não corrige o seu filho? Porque se vocês estão, diz o escritor de Hebreus, se vocês estão sem correção, vocês não são filhos, são bastardos. São filhos sem pai que os reconheça. Isso é um bastardo, é um título antigo, é uma forma antiga de se referir a uma criança que não tinha um pai conhecido. Um pai que não assumia, era uma criança bastarda. Essa é a palavra que está em Hebreus capítulo 12. Porque se Deus não corrige vocês, vocês são filhos bastardos. Mas porque Deus os ama e os adotou como filhos, Deus os corrige. Como é que Deus nos corrige? Irmãos, e aí eu peguei um texto que está lá em 2 Reis, capítulo 17, a partir do verso 24 que nós lemos. Quando o rei da Síria trouxe povos de outros lugares para viver em Israel, na região de Samaria, aquele povo começou a ser dizimado pelos animais selvagens que viviam ali. Consultados os profetas, os visionários, eles disseram: porque eles não sabem temer o Deus da terra. E o escritor diz: porque eles não temiam ao Deus da terra, porque eles não sabiam dar culto ao rei da terra, ao Deus da terra, Deus lhes enviou animais que os matavam. Deus os corrigiu pelo sofrimento. E aí a gente pode entender que muitos dos sofrimentos que nós passamos, nós procuramos, porque nós levamos a nossa fé relaxadamente. A Bíblia diz que nós não devemos levar a nossa fé relaxadamente. Tudo que você leva relaxadamente vai dar problema. Olha aqui para mim em nome de Jesus. É bom ter um carro, não é? Quem gosta de dirigir? Eu gosto de dirigir. Você gosta de dirigir, Kenny? Eu não gosto de dirigir? Você gosta, Beto? Eu sei que você gosta. Quem gosta de dirigir precisa saber trocar óleo de carro, tem que olhar o óleo, tem que olhar se tem água ou aquele fluido que baixa a temperatura. É preciso calibrar os pneus, é preciso trocar os pneus, é preciso fazer o alinhamento, o balanceamento, é preciso levar para fazer regulagem de motor, limpeza de bico, tem que trocar vela, tem que trocar pastilha de freio, tem que trocar correia dentada. Tem que dar uma manutenção. Você não pode levar o seu carro relaxadamente. Você vai entrar numa curva e vai estourar o pneu. Um conhecido meu, relaxado com a sua motocicleta, estava subindo há coisa de um mês ali, a Nossa Senhora do Carmo, naquela curva do Ponteio, o pneu da frente estourou, e bom, ele está no João 23 esperando cirurgia, pelo menos estava até a última vez que eu tive notícia. Mas o pneu já estava no arame, e ele não quis trocar o pneu. Relaxado. Como é que você está com um carro com o pneu no arame e não troca o pneu? Vai estourar. A motocicleta é a mesma coisa, estourou. Estragou a motocicleta toda, quase perdeu a vida e está para perder a perna. Porque foi relaxado com o seu carro. A sua casa precisa de manutenção. Porque estraga. O reboco apodrece, a umidade estrutural sobe, joga o reboco fora, o piso solta, quebra. As telhas ficam velhas, as madeiras são comidas pelo tempo, pelos cupins. Tudo que está no tempo estraga, a gente precisa fazer manutenção, tem que chamar o eletricista. E o Orlando é eletricista e ele já me ensinou que fio tem tempo útil, tem vida útil. A cada 10 anos, a cada 5 anos, eu não sei de quanto em quanto tempo, você tem que trocar a fiação toda, pastor, mas fio elétrico estraga. E se você é relaxado, você não vai trocar. Mas se você tem cuidado, você vai lutar para fazer a troca dos fios, vai trocar as chaves, os disjuntores, vai fazer o que for necessário. Porque se você não fizer, pode ter um curto e você pode ter uma perda muito maior. A saúde. Irmãos, em 2004,
começou uma nova consciência de medicina nos Estados Unidos, que está se espalhando pelo mundo e chegou ao Brasil, que chama-se MEV. MEV é Medicina do Estilo de Vida. E basicamente o que a MEV diz é: vamos evitar os remédios para sarar as pessoas e vamos evitar de deixar as pessoas chegarem à doença, ensinando para elas a mudar o estilo de vida. Você tem que controlar o seu sono. Você tem que controlar o seu nível de estresse. Você tem que fazer exercício físico e ter lazer. Você precisa cuidar da sua alimentação. Tem que mudar o seu estilo de vida, mas você come açúcar demais, vai ter diabetes. Vai começar amputando o pé. Se tiver sorte, não vai ficar cego. Não vai ter outros problemas. Pressão alta, come sal demais. Só come embutidos e ultraprocessados. Vai desenvolver câncer. Não faz exercício nenhum, já vai ter um ataque do coração. Porque está levando a vida relaxadamente. É preciso entender que o corpo nos é dado para que nós tenhamos zelo por ele. Eu tenho que ter zelo pelo meu carro, eu tenho que ter zelo pela minha casa, eu tenho que ter zelo pela minha saúde, eu tenho que ter zelo da minha fé. A minha fé precisa ser regada pela palavra de Deus, pela leitura, pelo som da voz de Deus que fala comigo, pelas páginas do Evangelho. Eu preciso ter vida de oração, eu preciso aprender a orar, eu preciso aprender a orar falando, eu preciso aprender a orar no silêncio, eu preciso aprender a orar durante todo o dia. Eu tenho que estar conectado por um fio ao mundo espiritual, que é a oração o tempo todo. Ah, como nós somos relaxados. Me perdoe, mas eu estou tão cansado de crente que só busca Deus no aperto. Que hipocrisia, que hipocrisia. No dia do aperto busca Deus, no dia do aperto chora, no dia do aperto sobe monte, no dia do aperto faz voto, no dia do aperto vem para o altar, no dia do aperto pede oração no grupo da igreja, no dia do aperto. Mas quando não está apertado, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para o Senhor. Está cansado da palavra, está cansado da igreja, é cheio de picuinha. Você acha estranho que de repente, em algum ponto da sua vida, alguma coisa trágica aconteça? Você acha esquisito que leões saiam do mato e comecem a comer a sua saúde, a comer o seu patrimônio, a tocar no seu casamento, a tocar no seu filho, a tocar no seu carro? A palavra de Deus diz que Deus nos corrige, nos disciplina porque Ele nos ama. Ele nos deixa passar apertos para que nós despertemos, porque nós temos que dar um culto racional a Deus. O que é um culto racional? É um culto com a minha razão. Então eu olho para a minha vida e digo: por que eu estou falindo? Por que eu estou perdendo tudo? Por que eu não tenho dinheiro? Eu trabalho e eu não consigo ganhar. Quem está para me pagar não me paga. Aquilo que está para sair não sai. O que está acontecendo? Eu olho para mim, eu preciso olhar para mim e dizer: eu estou levando a minha fé relaxadamente? A doença chegou na minha casa, tocou a mim, tocou meu filho, tocou meu marido, tocou minha esposa. Uma doença para outra. Eu não sei o que está acontecendo, não é assim. A vida não é assim, isso não é o nosso histórico e de repente isso acontece. Eu preciso parar e olhar como é que eu estou levando a minha fé. Eu estou abrindo a minha vida para que o mal entre. E se eu estiver em pecado, eu preciso deixar o pecado. Eu preciso ser muito honesto na minha fé. Eu preciso largar de levar uma fé relaxada. Eu preciso levar a minha fé com zelo. Eu preciso amar ao Senhor. Eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso dar testemunho com a minha vida. Se eu tenho pecado contra alguém, eu preciso consertar com esse alguém. Eu fiquei devendo. Eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu procuro a pessoa e digo: me perdoe, eu quero te pagar, eu não esqueci e eu vou te pagar. Não vou te dar prejuízo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do trabalhador clama ao Senhor pelo trabalhador. Se alguém é seu credor e você está podendo pagar e não paga, aquele dinheiro clama a Deus contra você. A Bíblia não nos autoriza a dar o tomé, não nos autoriza a não pagar, não nos autoriza a deixar para lá. Pastor, mas eu não tenho dinheiro, mas eu tenho cara. Eu vou lá e olho para aquela pessoa e ponho a minha cara na cara dele e digo: eu não esqueci a dívida, me perdoe, não posso pagar agora, mas eu vou pagar assim que eu puder. E eu pago mesmo, assim que o dinheiro entra. Porque eu não quero que aquele dinheiro clame a Deus contra mim. Mas eu olhei para a minha vida, não tem pecado, não estou devendo ninguém.
Não tenho levado a minha fé relaxadamente. Eu venho aos cultos. Pastor, por que eu tenho que vir ao culto? Porque tem um pastor aí na televisão que diz que a gente não tem que ser membro de igreja. Irmãos, tinha uma outra voz no jardim do Éden que era tão macia, tão gostosa, tão bonita, e que falava coisas muito parecidas com aquela que Deus falava. Deus disse, de todas as árvores do jardim não poderás comer. Foi isso que Deus disse? Não, Deus disse, de todas as árvores do jardim poderás comer livremente. Só uma que você não pode comer. O que aquela serpente disse com a voz mais mansa do mundo? Olha, o Senhor Deus sabe que vocês têm medo dele, é claro que vocês podem comer. Ele não disse que vocês podem comer de todas as árvores do jardim, essa também pode. Muito parecido. Então você vai encontrar um pastor aí com uma voz mansa, com um evangelho bonito, dizendo, você não precisa congregar. Mas não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz em Hebreus? Diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações para que isso não aconteça. É o contrário, eu tenho que dizer, é preciso reunir. Agora eu te pergunto, você quer obedecer a Bíblia ou você quer obedecer um pastor que desdiz a Bíblia? Se você escolheu essa fé de um Deus pessoal e intimista que é Pai, você vai acontecer de obedecer a palavra de Deus. Você vai fazer acontecer a palavra de Deus na sua vida. Porque você escolheu a Bíblia. Você escolheu essa fé. Pastor, mas eu não creio na ressurreição, eu creio na reencarnação. Você está no lugar errado, nós não somos espíritas. Quem crê em reencarnação são os espíritas. Nós cremos em ressurreição dos mortos. Haverá o momento em que nós ressuscitaremos em Cristo. Essa é a nossa fé. Pastor, a minha fé está intacta, eu tenho vida de oração, eu sou dizimista, eu estou na igreja, eu sou frequente, eu evangelizo, eu não dou testemunho mal, eu zelo pelo meu testemunho. Por que eu estou passando por tudo isso? Então é prova. A nossa fé é provada. Vocês se lembram de Jó? A Bíblia diz, não havia homem íntegro como Jó na terra. Quem disse isso de Jó? O próprio Deus. Mas Deus decidiu provar a fé de Jó. E ele perdeu tudo por um tempo, ele teve doença por um tempo, ele foi humilhado por um tempo, mas ele manteve a sua integridade. E mantendo a sua integridade, Deus o visitou e deu a ele o dobro de todas as coisas boas que ele já tivera. Deus o colocou num lugar ainda mais alto. Meu irmão, minha irmã, olha aqui para mim, em nome de Jesus, eu vou te contar o testemunho do pastor Daniel Tibúrcio. Pastor Daniel Tibúrcio era um homem baixinho desse tamanho, bem vermelho. Ele não era branco, ele era vermelho. Pai do missionário Gessé, que não vejo há muitos anos. Era pastor de uma grande igreja, ainda há uma grande igreja que ele construiu aqui no Barreiro de Baixo, Batista. Mas ele nem sempre teve essa igreja tão grande. Há décadas atrás ele tinha uma congregação muito pequenininha, aqui no bairro das Indústrias. E numa noite, ele morava no Barreiro de Cima, numa noite de muita chuva, não havia ônibus, não havia Uber, não havia táxi. Ele tinha o culto marcado e o filho dele, mais velho, começou com febre, não tinha UPA, não tinha hospital perto, era tudo difícil. A esposa dele fazendo o que podia, usava chazinho, punha alguma coisa na cabeça, um pano molhado. E chegou a hora de ir para a igreja e o pastor Terrinha vinha pregar aqui na igreja dele. Um pastor antigo que tinha aqui em Belo Horizonte. E ele disse para a esposa, eu preciso ir para a igreja. Mas o filho está doente, ele disse, eu vou orar pelo filho, mas eu preciso ser fiel ao meu Senhor. E ele foi para a igreja, pastor, ele saiu lá do Barreiro a pé, debaixo de chuva, com guarda-chuva, e veio para o bairro das Indústrias, abriu uma portinha. E naquela noite o pastor Terrinha veio pregar, e pregou. E era um pregador daqueles que pregam muito. Depois do culto, o pastor Terrinha chegou para ele sem saber de nada e disse, Deus manda te dizer que o seu menino já está curado. Ele não havia dito nada. E ele estava apertado, o coração apertado, mas ele tinha um compromisso com Deus. Ele pôs Deus em primeiro lugar. Ele pôs a fé em primeiro lugar. Quem foi que deu o filho para ele? Foi Deus. Então ele precisava ser fiel ao filho ou a Deus? A Deus. Porque não foi o filho que Deus deu. Que deu Deus para ele. Foi Deus que deu o filho para ele.
E ele saiu a pé, cortou esse bairro das indústrias, subiu o barreiro de baixo, chegou lá em cima no barreiro de cima, preocupado, mas ele tinha a palavra do pastor, mas coração de pai. Quando ele chega, a esposa está descansando, o filho está dormindo, e ele acorda a esposa e diz: e aí, o que aconteceu? E ela diz: às tantas horas, a febre cedeu, ele parou de chorar, mamou, e dormiu e está dormindo. Deus fez um milagre. Irmão, e se ele deixasse o culto daquela noite, a igreja fechada? E se ele não cresce? E se ele não fosse fiel à fé? E se ele saísse com um carro de aluguel, talvez, para procurar o Hospital da Baleia, que naquela época existia? Será que teria acontecido a mesma cura? O que aconteceu com aquela mulher Ciro-Fenícia que tinha uma filha terrivelmente endemoniada? Ela ficou tomando conta da filha, ela disse: eu vou até Jesus. Mas você não é judia, você não é de Israel. Ela disse: mas eu sou uma mulher que precisa lutar pela minha filha. E ela deixou a filha e foi atrás de Jesus. E ela incomodou, e Jesus disse: minha filha, o que você quer? E ela disse: eu quero que minha filha seja liberta, seja curada. E Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Agora não é tempo dos gentios, agora é tempo dos judeus. E ela disse: mas os cachorrinhos comem das migalhas, me dá migalha. Se o Senhor disser uma palavra, eu sei que ela vai ser liberta. E Jesus disse: grande é a tua fé, mulher. E ela voltou para casa e achou a filha dela em sã consciência. Por quê? Porque ela colocou a sua fé em primeiro lugar. Sabe por que muitas vezes a gente não vence e continua na pobreza e na miséria? Porque não põe a fé em primeiro lugar. Sabe por que muitas vezes a gente fica com doença no corpo ou doença na família? Porque não põe a fé em primeiro lugar. Sabe por que muitas vezes a gente é humilhado e sai promoção para todo mundo? Ela está para sair para nós e sai para outra pessoa? Porque a gente não põe a fé da gente em primeiro lugar. Porque a gente está criando ídolos para nós e nós precisamos colocar a nossa fé em primeiro lugar. Não tem jeito, irmão. Eu tenho que levar a minha fé a sério. Se eu não levar a minha fé a sério, esse Deus que é Pai e que corrige a todos que Ele ama, Ele vai corrigir a cada um de nós. E aí um dia você descobre uma doença, um dia você descobre algo ruim, e não é porque Deus está te penalizando. Deus está chamando a sua atenção e te corrigindo. No momento em que você diz: Senhor, eu vou colocar minha vida nos eixos, e a partir de hoje eu volto. Eu vou ser fiel ao Senhor, eu vou servir ao Senhor na inteireza do meu coração. Nesse momento, o céu se abre sobre a minha vida e todas as bênçãos caem sobre a minha vida. Porque essa é a nossa fé. Pastor, não é assim. É assim sim, é assim que nós cremos, é assim que nós aprendemos da palavra e é assim que nós amamos ao Senhor. É um Deus que galardoa, é um Deus que premia, é um Deus que estende a mão e que nos incentiva a continuar na fé em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos louvar a Deus?